Muito bem, voltamos ao vivo, dessa vez aqui do Hospital São Paulo. Vocês podem ver onde as vítimas desse acidente lá na BR-356, próximo ali à Pedreira São Geraldo, acabaram dando entrada. Nós não temos os números ainda de pessoas que deram entrada. Certo é que aproximadamente 5 pessoas já foram liberadas aqui do hospital, mas tem muita gente sendo atendida. Mais ou menos, tá, o que nós conseguimos apurar, né, aqui no Hospital São Paulo, 22 a 23 pessoas deram entrada depois desse grave acidente ocorrido na 356. Mas aproximadamente 5 pessoas já foram liberadas. Outras ainda estão sendo atendidas, tem gente indo ainda para o centro cirúrgico, a movimentação muito grande, tá? SAMU, Corpo de Bombeiros, todos foram empenhados nessa ocorrência de alta gravidade que deixou aproximadamente 23 ou 24 pessoas feridas e, claro, uma pessoa que é o condutor do caminhão, identificado como Robson, de 60 anos, não resistiu e acabou falecendo ainda no local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. Nós conversamos agora com a assistente social aqui do Hospital São Paulo e ela nos informou que muita gente, devido à gravidade, foi logo para o centro cirúrgico, já foi recebendo atendimento e não há como a gente precisar o número de pessoas, porque muitas delas entraram direto sem fazer ficha, foram fazer depois, né? Primeiro, a prioridade, claro, era o atendimento dessas vítimas. Mas podemos voltar a qualquer momento. Estamos aqui no Hospital São Paulo de plantão, aguardando novas informações para você, ouvinte, acompanhando em tempo real, tanto o local do acidente como aqui no Hospital São Paulo. Agora, deu uma aliviada, deu uma tranquilizada, né? As pessoas estão sendo estabilizadas, vários médicos estão atendendo nesse momento aqui no Hospital São Paulo. Certo é que o condutor do caminhão, que teria, a princípio, provocado esse acidente, teria feito a ultrapassagem, foi identificado como Robson, de 60 anos, morador da cidade de Leopoldina. Ele carregou, né, o caminhão com mármore na cidade de Leopoldina e estava indo para o Espírito Santo, para a cidade de Vitória, né? Foi essa informação que obtivemos no local. Certo é que ele não resistiu e acabou preso às ferragens. Então a gente volta daqui a pouquinho, direto do Hospital São Paulo, trazendo mais informações. Estamos aguardando, eles pediram aproximadamente meia hora para que a gente possa atualizar o estado de saúde das vítimas, né? Foram aproximadamente, como eu disse, 23 vítimas nesse momento aqui no Hospital São Paulo. Então você de Eugenópolis, Patrocínio, continue com a gente na live. Sabemos que tem muita gente acessando essa live aí, justamente para saber informações a respeito das vítimas. Nós fomos lá no Hospital São Paulo, entramos em contato, mas infelizmente não tivemos aí uma resposta automaticamente, né, que a gente queria, ou seja, o número de vítimas. Mas eu estou recebendo aqui o Dr. Wilson Batista, ele é médico também no Hospital São Paulo. Dr. Wilson, boa tarde. Quando os pacientes chegaram, as vítimas chegaram, o senhor estava aqui no momento? Boa tarde. Eu estava no centro cirúrgico, né, desci aqui no pronto-socorro para também ajudar os médicos que estavam atendendo os pacientes ali. Felizmente, todos os pacientes chegaram, tiveram assim, traumas graves, mas traumas ortopédicos, mas nenhum trauma assim fatal, tipo um trauma cerebral, nem trauma torácico, nem trauma abdominal. Então, um trauma assim fatal não houve aqui no momento. Então, os pacientes que chegaram foram todos atendidos, estão ainda sendo atendidos. Temos, assim, pacientes com fraturas graves, fraturas de membros superiores, fraturas de membros inferiores e ferimentos, principalmente na face. Mas, felizmente, a gente não encontrou aqui nenhum paciente assim com risco de vida no momento. Todos estão sendo atendidos, todos já foram atendidos. Graças a Deus, está tudo quase que no final dos atendimentos. Agora vamos fazer alguns exames, ainda pacientes vão permanecer em observação, realizando exames, né, mantendo ali alguns cuidados, porque às vezes de imediato você não percebe nenhuma gravidade, mas alguns desses pacientes podem, ao longo da evolução, né, apresentar algum sintoma, algum sinal de que alguma coisa mais grave possa estar ocorrendo. Então eu acredito que muitos pacientes ainda vão permanecer aqui até amanhã, mas eu tenho certeza aí que teve um desfecho ainda favorável, apesar de ter sido um acidente de grande porte. Doutor, o senhor acredita que já pessoas foram liberadas desse acidente? Aqueles pacientes que não encontraram nenhuma lesão mais preocupante, alguns já foram liberados. E outros permanecem em observação e alguns ainda realizando exames. Raio-X, tomografia, alguns às vezes com trauma de face ou trauma craniano de pequena dimensão, mas que merece fazer algum exame de imagem, algum exame que algumas horas possa ainda ser feito. Alguma criança que estava no acidente ou só tinha adulto? Aparentemente só adultos,
Obrigado, doutor Wilson, pela informação, né, em tempo real aqui. E parabéns, o senhor estava no centro cirúrgico, acabou descendo para ajudar também no socorro, porque essa demanda realmente é muito grande e o Hospital São Paulo, ele tem toda essa estrutura, mas não é de costume, né, acontecer um acidente dessa proporção aqui na nossa região. Com esse número grande de vítimas, né? Mas também quero aqui parabenizar a equipe do SAMU, a equipe de resgate, que socorreram todos os pacientes assim oportunamente, né? Nenhum paciente ficou ali horas e horas aguardando um socorro. Então todos os pacientes foram socorridos, os médicos todos aqui estavam aqui de prontidão, a equipe, né, que estava aqui também no hospital também desceu aqui para poder fazer um apoio a toda essa equipe do pronto-socorro. Né? Eu acho que, né, a gente ainda tem que agradecer a Deus, apesar de que foi um acidente grave, um acidente envolvendo 2 veículos de grande porte, né? Um acidente que poderia ter sido muito mais, né, grave ainda, poderia ter tido muito mais vítimas. Mas eu acho que o socorro foi muito bem feito. Quero aqui parabenizar o SAMU, toda essa equipe e também aqui o pronto atendimento do Hospital São Paulo. A gente lamenta pelo motorista do caminhão, que a princípio seria o causador do acidente, só quem vai afirmar isso é a perícia da Polícia Civil. A gente lamenta que ele tenha perdido a vida, mas do jeito que ficou o caminhão, lamentavelmente, a gente tinha certeza que ele não sobreviveria, né? E já que o senhor enalteceu tanto aí o trabalho do SAMU, do Corpo de Bombeiros, a gente também tem que enaltecer as ambulâncias das prefeituras de Eugenópolis, Muriaé, Patrocínio, que imediatamente se colocaram à disposição para dar um suporte. Esse trabalho brilhante do SAMU, quero deixar claro, e também do Corpo de Bombeiros. É aí que nós temos que estar sempre prevenidos. Eu acho que nós precisamos, sim, estruturar muito bem o SAMU, todo o serviço de urgência e emergência. Porque acidentes como esse, inesperados, minutos que perdem, podem, né, ser o causador aí, por exemplo, de um evento mais trágico, de uma morte de uma pessoa. Essa semana mesmo, eu indo para Belo Horizonte, uma pessoa foi atropelada na rodovia, estava passando de imediato, eu que prestei o primeiro socorro, e em menos de 10 minutos o SAMU estava ali presente. E nessa paciente, ela teve um traumatismo craniano sério, com otorragia, uma fratura de base do crânio. Então, ali, questões de 10, 15, 20 minutos, é o responsável por essa paciente sobreviver ou não. Então, em urgência e emergência, principalmente em traumas e acidentes graves como esse, minutos faz a diferença. Um paciente que chega aqui, às vezes com hemorragia, que consegue ainda um acesso no centro cirúrgico, de imediato você consegue salvar a vida dessa pessoa. Mas se ela perde ali uma quantidade a mais de sangue, ela vai fazer um choque, ela não vai conseguir sobreviver. Se for um traumatismo craniano mais grave, que tiver uma hemorragia cerebral, se a pessoa perde ali questões de minutos, ela não vai conseguir sobreviver. Então a gente sabe que o serviço do SAMU, ele tem que estar sempre muito bem estruturado em todo o nosso estado, em todas as regiões. Todas as cidades têm que ter um acesso o mais rápido possível ao SAMU e ao serviço de socorro, de urgência e emergência nesses hospitais regionais que nós temos aqui na região. Obrigado então, doutor Wilson Batista, falando conosco e dando todo o suporte nesse acidente. Como ele disse, ele estava, né, no centro cirúrgico e acabou tendo que descer para compor a equipe, para poder dar conta de tantas vítimas que deram entrada aqui no Hospital São Paulo.